O dia em que você pensou em desistir. Uma jornada de esperança, fé e reencontro com Deus. Introdução. Quando o coração fica cansado. Existem dores que ninguém vê. Sorrisos que escondem lágrimas. Palavras que tentam parecer fortes. Silêncios que carregam batalhas inteiras. Talvez você esteja ouvindo isso depois de um dia difícil. Talvez esteja cansado de lutar contra pensamentos, medos, culpa, ansiedade ou tristeza. Talvez existam noites em que você olha para o teto e se pergunta se ainda consegue continuar. E o mais difícil é que muitas vezes as pessoas ao redor não percebem. Você continua funcionando, continua trabalhando, continua sorrindo, continua dizendo, está tudo bem, mas por dentro, existe um coração cansado. A Bíblia nunca escondeu a dor humana. Ela não apresenta homens perfeitos. Ela apresenta pessoas reais, homens e mulheres que choraram, que tiveram medo, que quase desistiram. Isso é importante, porque mostra que Deus não ama apenas pessoas fortes. Ele também permanece ao lado dos cansados. Talvez hoje você esteja exatamente assim, cansado. E é justamente para pessoas cansadas que Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Perceba algo poderoso. Jesus não disse venham quando estiverem fortes. Ele disse, venham cansados. Isso muda tudo. Porque muitos acreditam que precisam melhorar primeiro para se aproximar de Deus. Mas o Evangelho mostra exatamente o contrário. É na fraqueza que encontramos graça. E talvez o que você mais precise hoje não seja de respostas imediatas, mas da presença de Deus no meio da dor. Quando a alma chega no limite. Existem momentos em que o corpo continua em pé, mas a alma já está exausta. Você acorda sem vontade, o coração perde o entusiasmo. Coisas simples começam a parecer pesadas. E até orar parece difícil. Muitas pessoas se sentem culpadas por isso. Acham que sentir fraqueza é falta de fé. Mas não é. Até grandes homens de Deus passaram por momentos assim. Davi, conhecido como homem segundo o coração de Deus, escreveu salmos cheios de angústia. Em vários deles ele derrama emoções profundas diante do Senhor. Ele dizia, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Salmos 42:3. Imagine isso, um rei, um guerreiro, um homem admirado. E mesmo assim, chorando. Isso nos ensina algo importante. Deus não espera que você esconda sua dor. Ele deseja que você a entregue. Porque existe diferença entre sofrer longe de Deus e sofrer nos braços de Deus. Elias e o dia em que quis parar. Elias viveu um dos maiores milagres da Bíblia. No Monte Carmelo, Deus respondeu com fogo diante de toda a nação. Foi um momento poderoso, extraordinário. Mas logo depois daquela grande vitória, Elias desabou emocionalmente. Ele fugiu, se isolou e pediu para morrer. Já basta, Senhor. 1 Reis 19:4. Perceba isso. Um homem usado poderosamente por Deus também chegou ao limite. E talvez você se identifique com Elias. Porque existem pessoas que ajudam todo mundo, mas estão destruídas por dentro. Pessoas que aconselham, mas choram sozinhas. Pessoas fortes diante dos outros, mas cansadas diante da vida. O mais lindo nessa história é a maneira como Deus tratou Elias. Deus não gritou com ele, não o humilhou, não disse, como você ousa se sentir assim? Não. Primeiro Deus o fez descansar. Depois alimentou Elias, e só então começou a restaurar sua alma. Isso revela algo profundo. Às vezes, antes de restaurar espiritualmente, Deus também cuida do emocional. O peso invisível que as pessoas carregam, muita gente está vivendo cansada emocionalmente. Cansada de tentar dar conta de tudo. Cansada de preocupar-se com o futuro. Cansada de lutar batalhas internas. Existem pesos invisíveis: medo, culpa, comparação, rejeição, ansiedade, sensação de fracasso. E aos poucos, esses pesos vão sufocando a alma.
O problema é que o ser humano tenta carregar sozinho aquilo que deveria entregar a Deus. Mas ninguém foi criado para suportar tudo sozinho. Por isso Pedro escreveu: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Toda a ansiedade. Não apenas as pequenas, não apenas as aceitáveis. Toda. A ansiedade pelo futuro, o medo do amanhã, a dor que você não consegue explicar. Tudo. O silêncio de Deus não significa abandono. Talvez uma das dores mais difíceis seja quando parece que Deus está em silêncio. Você ora, e nada muda. Pede respostas, e o céu parece fechado. Nesses momentos muitos pensam: Deus me abandonou. Mas o silêncio de Deus não é ausência. Existem fases em que Deus trabalha no invisível. José viveu isso. Ele recebeu sonhos grandiosos, mas logo depois foi vendido pelos irmãos. Traído, esquecido, preso injustamente. Imagine quantas vezes José deve ter pensado: Deus, onde o Senhor está? Mas enquanto José achava que estava sendo esquecido, Deus estava preparando o caminho. Porque Deus enxerga o final da história, antes mesmo do começo. E talvez hoje você esteja apenas em um capítulo difícil, não no final da sua história. Jesus entende a sua dor. Isso é uma das coisas mais lindas do Evangelho. Jesus entende a dor humana. Ele chorou, sentiu angústia, foi rejeitado, traído, abandonado. No Getsemane, Jesus viveu uma dor tão intensa que seu suor se tornou como gotas de sangue. Ele sabia o peso da cruz. Sabia o sofrimento que viria. E mesmo assim, continuou. Por quê? Porque havia propósito além da dor. E talvez você precise ouvir isso hoje. Existe propósito além dessa fase difícil. Você pode não entender agora, mas Deus ainda está escrevendo sua história. Quando você não consegue mais caminhar, existem momentos em que a pessoa não tem forças nem para orar. E tudo bem, porque até nesses momentos Deus permanece perto. Romanos 8 diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que existem dores tão profundas que nem palavras conseguem explicar. Mas Deus entende até o silêncio. Ele entende lágrimas, entende suspiros, entende noites difíceis. Você não precisa fingir força diante dele. A esperança ainda existe. Talvez você tenha perdido muitas coisas. Talvez pessoas tenham ido embora. Talvez sonhos tenham se quebrado. Mas enquanto existir Deus, a esperança ainda existe. Porque o Evangelho é sobre recomeços. Pedro negou Jesus, e foi restaurado. Tomé duvidou, e encontrou fé novamente. Paulo perseguiu cristãos, e se tornou apóstolo. A cruz parecia o fim. Mas 3 dias depois veio a ressurreição. Esse é o poder de Deus, transformar finais em recomeços. Respire. Deus ainda está com você. Se hoje você está cansado, respire fundo. Você não precisa resolver toda a sua vida hoje. Dê um passo de cada vez. Ore mesmo sem sentir. Continue mesmo sem entender. Confie mesmo sem enxergar. Porque Deus continua perto. E talvez você não perceba, mas até aqui Ele já sustentou você em dias que pareciam impossíveis. Você sobreviveu a batalhas que achou que não suportaria. E isso também é graça. Uma oração para quem está cansado. Senhor, existem pessoas ouvindo essas palavras com o coração ferido. Pessoas que quase desistiram. Mas hoje, Pai, que ela sinta o teu abraço. Acalma a mente ansiosa, fortalece quem está sem forças, renova quem perdeu a esperança. Mostra que ninguém está sozinho. E mesmo em meio à dor, faz nascer novamente a esperança. Em nome de Jesus, amém. Se hoje foi o dia em que você pensou em desistir, que também seja o dia em que você decidiu continuar. Não porque tudo ficou fácil, mas porque Deus continua com você. E enquanto Deus estiver presente, a esperança nunca morre.